Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos nesta noite de terça-feira. Como todas as terças-feiras, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e hoje é dia 18 de julho de 2023, às 20 horas, todas as terças-feiras, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos o nosso encontro, o nosso estudo, quando procuramos entrar nesse clima espiritual, compreendendo a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. É muito bom estarmos juntos, lembrando sempre aqueles amigos que vão nos assistir agora, aos amigos encarnados, aos amigos desencarnados, aos benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas lembrando também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Lembrando que o estudo do Evangelho, ele tem 3 objetivos. Primeiro, buscarmos compreender a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa espírita para a reunião de vibração e irradiação. E prepararmos também aqueles companheiros que serão assistidos através da reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, para podermos, nessa grande encontro espiritual, prepararmos o nosso ambiente, a nossa mente, o nosso espírito, para estarmos em condições de, como trabalhadores, sermos assistentes, e como aqueles que estão sendo assistidos também estarem nesse mesmo clima de paz, de harmonia. Então, nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Rita de Cássia, seja muito bem-vinda. Cumprimentando esses amigos que vão nos assistir depois. Lembrando que o nosso encontro de terça-feira, de 20 horas às 20h30, é um encontro ao vivo. Mas a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, não é ao vivo, é à distância. Nos reunimos e à distância os companheiros que encaminharam os seus nomes serão beneficiados. Então, vamos criar esse clima de sintonia, cumprimentando a nossa querida Tânia Maria. Seja muito bem-vinda, Tânia. Seja muito bem-vinda a nossa querida amiga Tassimara Sírio. Lembrando a vocês que ontem não estavam conosco, hoje nós estamos num momento especial. Vamos fazer esse estudo de uma forma especial, porque não estamos no nosso local habitual, onde sempre procuramos estar. Hoje nós estamos, quem não estava conosco ontem, hoje vai ouvir. Hoje nós estamos na cidade Sorriso, que é a cidade de Niterói, que fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui numa visita familiar e vamos fazer o nosso encontro espiritual, mas de uma maneira mais simples, porque nós, ao sairmos, não trouxemos os materiais que nós costumamos utilizar. Então, hoje nós conseguimos um livrinho de mensagens e vamos utilizar esse livrinho de mensagens, livrinho, porque ele é pequeno, o que está aqui na minha mão, mas de uma profundidade muito grande, porque, afinal, é uma mensagem que vem neste livro através de André Luiz, o Espírito, e o médium, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, amigos, vamos preparando espiritualmente esse momento, com muita fé, com muita esperança, e aqueles que nos assistirem depois também assistam com o coração aberto, com essa mesma fé, com essa mesma esperança, porque a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, está a posto
para ver as nossas necessidades e nos auxiliar de acordo com o que precisamos. São exatamente 20 horas, cumprimentando a Márcia Buani. Seja muito bem-vinda, Márcia. E nós estamos aqui com um livrinho, Agenda Cristã. Agenda Cristã, como nós dissemos, André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão da noite de hoje, convidamos todos vocês para fecharmos os nossos olhos, abrirmos os nossos corações, para sentir a presença do Cristo em nossas vidas e rogando a esse emissário divino que veio à Terra para conduzir este planeta por orientação do Pai. Ele aqui veio, primeiro como Espírito e depois em carne, para nos legar a sua mensagem de fraternidade, de amor, de esperança, de tolerância. E nessa noite, Senhor Jesus, nós te pedimos a tua compreensão, o teu amor, a tua paz, que ela possa se manifestar em nossos lares, em nossos corações, nos auxiliando na condução das nossas vidas. Que sejamos, Senhor, que não sejamos nós, mas que seja tu a nos auxiliar, nos inspirando em todos os instantes. Com gratidão a cada emissário divino que se encontra conosco, nós vamos iniciando mais esse estudo do Evangelho e rogando ao alto a proteção, a paz para nossas vidas. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Mas, amigos, nós vamos pegando aqui novamente, vejam, é um livrinho, porque ele é desse tamanhozinho, Agenda Cristã. Mas a mensagem é de muita profundidade. Esse livro, Agenda Cristã, a primeira publicação. Boa noite, Marta. Marta verso Rosa. Seja muito bem-vinda. Isso, Marta, vamos refletir na mensagem e convido você. Feche os olhos durante a nossa reflexão, inspire suavemente, procure acalmar o coração. Algo te conduziu a que essa pressão subisse, mas lembrando que nós podemos dominar as nossas emoções. Então vai inspirando suavemente, lentamente, e vá sentindo todo esse amor de Jesus, te envolvendo de muita proteção, de muita paz. Boa noite, Arnaldo, seja bem-vindo. Boa noite, Inês Luchese. Então, amigos, esse livro aqui, Agenda Cristã, a primeira publicação data de 1948. 1948. Eu agora não consegui fazer as contas, mas nós estamos em 2023. Peço a vocês que alguém aí faça a conta. Primeira publicação, 1948. Vejam que coisa interessante. Em 1998, eu ganhei esse livro. Depois de 48 para 98, 50 anos da primeira publicação. Ah, obrigado, Dani. A Dani disse que tem 75 anos. Então, vejam, eu ganhei de presente essa Agenda Cristã, que é um livrinho de bolsa, onde nós estivermos, podemos abrir numa mensagem. Ganhei esse livro,
50 anos depois, em 1998. E esse livrinho estava de posse da minha neta. E eu pedi, help, me ajude, me traga um livro para que eu possa fazer. Me traga o Evangelho e me traga um livro de mensagens. Ela não localizou o Evangelho, me trouxe o livrinho de mensagens. Então, nós vamos hoje refletir em cima da Agenda Cristã. A Agenda Cristã é um livro que são várias mensagens, cada uma, logicamente, nos auxiliando para o nosso dia a dia. É uma agenda, só que é uma agenda diferente daquela agenda que nós utilizamos para anotar as necessidades diárias. É uma agenda voltada para nós cristãos, espíritas cristãos. Mas então, amigos, a mensagem inicia com Emmanuel. Emmanuel, sabemos nós, que era o benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier. E como benfeitor, como orientador, uns dizem às vezes guia, instrutor espiritual, ele geralmente fazia o prefácio do livro. E essa mensagem de Emmanuel, ela foi dada em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 18 de junho de 1947. Em 48, teve a publicação do livro. Meses antes, ele faz o prefácio desse livro. E nós vamos refletir em cima desse prefácio. Ele diz assim: legiões de companheiros procuram diretrizes, preocupados em traçar caminhos exteriores. Estimariam receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevassem às culminâncias da vitória fácil. E é verdade, nós, espíritas, cristãos ou não, em geral, nós queremos as coisas com facilidade. É muito mais gostoso, muito mais cômodo. Então, eu quero a resposta para as minhas necessidades sem precisar me preocupar. Nós gostamos, às vezes, de passar até uma procuração para que o outro resolva o que é da minha competência. Por exemplo, eu moro num condomínio de apartamentos, ou eu moro num condomínio de casas. Tem uma reunião, uma assembleia. O que eu faço? Não compareço. Eu penso assim, para que eu vou comparecer? Deixe que os outros decidam por mim. Deixe que os outros tomem as decisões. Porque é muito mais cômodo, muito mais fácil. Às vezes, um sábado de manhã ou à tarde, depois de uma semana de trabalho, eu ter que ir a uma reunião que vai durar 2, 3, às vezes 4 horas, dependendo da pauta dessa reunião. É isso que Emmanuel diz. Quantos companheiros querem diretrizes, querem orientações, mas querem o quê? Situações, sugestões diretas para uma vitória fácil. Desejariam reajustar os negócios que lhes dizem respeito, modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas queridas, penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação do livre-arbítrio alheio, à custa de pareceres dos irmãos desencarnados, habitantes de outros círculos. Então vejam, Emmanuel, ele diz, quantos de nós, e como eu disse, espíritas ou não, queremos respostas fáceis para solucionar situações do nosso cotidiano, das nossas vidas. Então, o que ele coloca? Queremos modificar, às vezes, o outro que convive conosco, pessoas queridas. Queremos penetrar o segredo das situações que estão acontecendo, interferindo
na liberdade, no livre-arbítrio do outro. Mas queremos isso o quê? À custa dos espíritos desencarnados. Nós rogamos a eles que eles solucionem, que nos deem respostas, que eu possa ter essa resposta, às vezes, através de uma visão que vai surgir diante de mim. Mas prossegue ele: entretanto, indivíduo algum fugirá à experiência, cuja função é ensinar e melhorar sempre. Vocês podem pensar, mas o que está sendo dito? Então, não adianta eu orar? Não adianta eu pedir aos benfeitores que me auxiliem? Não é isso. Temos que ter cuidado ao compreender o que o benfeitor quer nos dizer. Ele diz o quê? Se precisamos, às vezes, passar por certas provas, expiações, passarmos por uma enfermidade, passarmos por algo que faz parte de uma necessidade para a minha evolução espiritual, o que eu posso não é que os benfeitores venham e solucionem aquela situação, mas através da minha oração, do meu pedido, eles podem me dar o quê? A força, a coragem para que eu vença aquele momento sem desespero, sem desanimar. Jesus afirmou: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não disse assim: quem quiser me seguir vai ter todas as facilidades do mundo, vai ter tudo de uma maneira muito suave, muito tranquila. Não. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Por outro lado, ele, quantas das vezes, com as suas próprias palavras, transcritas pelos evangelistas, ele nos deu esse conforto. Quem o buscasse a sua mensagem, seria aliviado, seria consolado. Ele estaria ali, estendendo as mãos. E prossegue Emmanuel: em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de simples jogo de palavras, no serviço, muita vez louvável e benéfico, da contemporização. Então, é importante buscarmos a nossa paz interior. Não é o outro que vai nos proporcionar paz. Nós é que precisamos diariamente fazer esse exercício. Ontem, na nossa reflexão de segunda-feira, dia 17 de julho, nós falamos sobre a vigilância. Como que nós vamos vigiar? Jesus já havia nos ensinado que deveríamos vigiar e orar para não cair em tentação. Mas essa vigilância, ela precisa ser diária. Esse cuidado que precisamos ter para não sairmos da nossa harmonia interior, como diz aqui Emmanuel, sem base na harmonia íntima. Essa busca não passará de simples jogo de palavras. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Mas eu já ouvi, e acredito que vocês também já têm ouvido, quem já tem mais experiência de vida, provavelmente em algum momento já ouviu alguém dizer: eu nasci assim, a culpa não é minha. Deus me fez assim. Ou então dizer: eu nasci assim e eu não faço questão de mudar. Eu vou morrer assim. Então, como que nós podemos mudar se nós criamos essa barreira para que essa mudança que deve acontecer, ela possa surgir?
Ele diz: o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Então somos nós que vamos nos renovar. Nós é que precisamos fazer essa mudança. Por isso a importância da reflexão diária, do autoconhecimento. Porque quando nós tiramos um tempo do nosso dia, ou ao acordar, ou ao final do dia, antes de dormir, fazemos uma análise sincera, honesta, como que nós temos nos conduzido, e o nosso desejo sincero de renovação, nós vamos fazendo esse processo, esse trabalho, é um trabalho lento. Porque se fosse rápido, não estaríamos mais aqui, já estaríamos em esferas muito mais elevadas. Mas se nós temos esse desejo íntimo, não é o outro, não é o parente, não é o filho, não é o marido, não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é a avó, que vai fazer com que a gente mude. Tem que ser um desejo nosso íntimo. A mesma coisa acontece quando a pessoa, às vezes, tem algum vício. Por mais que o familiar queira que ele abandone aquele vício, enquanto ele não tiver estimulado, seja um desejo dele próprio, vai ser um desejo do familiar. O familiar vai fazer de tudo, mas ele não avança. Por quê? Não é do interesse dele, ele não está ainda desperto, motivado para isso. Então, o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo, invariavelmente tocados nos menores ângulos pelas maravilhas divinas. Por isso nós sempre falamos como que é importante nós lermos a Bíblia, o Evangelho, o Antigo, o Novo Testamento, porque é um tratado que, à medida que nós vamos lendo, e ali está impregnado de uma energia tão poderosa, que nós vamos, aos pouquinhos, nós vamos assimilando aquela vibração que ali se encontra. E nisso nós vamos fazendo essa mudança interior, porque ele coloca o quê? É imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo. Nós, todos nós, somos criados por Deus. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Mas enquanto não buscarmos essa luzinha lá, por menor que seja, esse raio de luz que se encontra em nós, para fazermos essa transição, esse crescimento, esse engrandecimento do ser, nós vamos ficar estagnados. Como orientar acontecimentos, conduzir providências, controlar manifestações ou harmonizar elementos para determinados fins, sem equilíbrio na fonte de efeitos, situações e ocorrências, sediada em nós mesmos? Quantas vezes nós ouvimos alguém assim proferir: eu devo estar sofrendo algum processo obsessivo. E às vezes o próprio obsessor é a própria pessoa, porque ela não está disposta a fazer uma mudança, essa renovação, essa transição, deixar para trás os vícios e buscar uma nova atitude na vida. Ela quer a mudança, mas desde que ela não faça nenhum esforço para isso. Ela quer que os benfeitores, os espíritos que estão à sua volta, a modifiquem, sem ela fazer nenhum esforço para isso. É a mesma coisa daquele estudante que é um estudante rebelde,
indisciplinado, preguiçoso, acomodado. E ele está ali na escola. Nós estamos aqui, numa grande escola. Mas compete, no seu pensamento desse estudante, ao professor que ele avance, que ele aprenda, que ele passe de ano, que ele mude de uma classe para outra mais adiantada, mas ele não faz nenhum esforço para isso. Então, como que o professor vai fazer o que compete ao estudante? Bem, o Emmanuel diz como orientar, conduzir, controlar, harmonizar, sem equilíbrio na fonte. O indígena, transportado a um palácio de cultura moderna, de modo algum poderá exigir que a civilização regresse à taba para satisfazer-lhe a compreensão deficiente, cabendo-lhe, ao contrário, o dever de educar-se, a fim de entender o progresso do mundo. E eu lembro, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, o espírito, orientadora do médium Divaldo Pereira Franco. Um dia, o médium Divaldo se dirige à benfeitora, à sua orientadora espiritual, e coloca: Joana, as pessoas dizem que têm dificuldades de compreender os seus livros, a sua mensagem, porque a sua escrita ela é muito elevada, é muito rebuscada para a compreensão das pessoas. E ela diz: mas, Divaldo, eu estou fazendo um esforço imenso para fazer com que eu nem manifeste, com as palavras dela, eu traduzindo com as minhas, como diz o Divaldo, com as minhas próprias emoções. Como que você quer que eu desça mais ainda o nível? Eu já estou fazendo um esforço tremendo. Eu acho que mais importante é que os outros procurem chegar na compreensão do que eu estou falando. E realmente, se nós pegamos um livro, hoje nós temos toda a facilidade da internet, os dicionários com todas as facilidades, mas antigamente o próprio Divaldo conta que ele, com muito sacrifício, ele comprou um dicionário para que ele pudesse compreender as palavras que estavam contidas na obra espírita, que eram palavras que às vezes ele não compreendia. Ao invés dele se acomodar ou deixar os livros de lado, não. Ele procurou trazer para si a compreensão. E Emmanuel diz: ora, um indígena, ele sai lá do meio da floresta, vai a um lugar maravilhoso, cheio de evolução, de tecnologia, de tudo. Ele vai querer impor aquelas pessoas que tenham que viver conforme ele. E Emmanuel diz: não, ora, compete a ele crescer e não aos outros buscarem uma vida primitiva para agradá-lo. Ele cita o astrônomo, chumbado ao solo do planeta. Não solicitará às estrelas o abandono da rota que as leis cósmicas lhes assinalam no campo infinito, competindo-lhe a obrigação de aprimorar os aparelhos de ótica, de maneira a alcançar seus objetivos ante a grandeza celeste. E nós vemos a cada dia esses astrônomos e a ciência unida criando cada vez telescópios mais poderosos e não querer que o universo chegue até a nossa visão física. Não, nós é que precisamos avançar. Diz ele, seria infantilidade fustigar moscas sobre o foco infeccioso, a pretexto de sanar o mal. Determina a lógica a extinção daquele. Ora, hoje
Quando o livro foi escrito, em 1948, salvo engano, ainda não existiam antibióticos. Não sei se a penicilina se já era usual, mas enfim. Mas ele faz aqui uma comparação. Ora, se uma pessoa está com uma infecção e em torno daquela infecção está cheio de moscas, eu vou ficar abanando as moscas? Não. Eu vou fazer o quê? Buscar extinguir essa infecção, porque aí as moscas vão embora. O homem, herdeiro do céu, refletirá sobre a paternidade divina, no nível em que se encontra. Fujamos, assim, aos velhos propósitos de conseguir veludoso acesso aos benefícios baratos. Inegável o imperativo de colaboração na jornada evolutiva. Em todos os departamentos do universo, conheceremos benfeitores e beneficiados. A própria hierarquia, para ser bem vivida, fundamentar-se-á em princípios de solidariedade. No entanto, se não é lícito menosprezar o favor, não devemos viciar a proteção. É compreensível o socorro sistemático à plantinha tenra. Como é natural, a escora destinada ao vegetal benfeitor, sobrecarregado de frutas. Nós outros, porém, afeitos à revelação da imortalidade, não somos detentores, senão de conhecimentos puramente embrionários, e estamos longe da superproteção nos setores do bem. Somos espíritos humanos, distanciados da inexperiência original, mas baldos de virtudes, sob a justa necessidade de iluminar a consciência, aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais, para que não estejamos recebendo em vão as bênçãos do Senhor. Emmanuel nos faz um convite a essa mudança. Ele diz: é importante, é compreensível aquele mais frágil receber o auxílio. Um bebezinho, ele não vai ser cuidado como um adulto. Ele precisa de amparo, de cuidados 24 horas por dia. Mas nós não podemos querer entregar na mão dos benfeitores o que compete a nós, o que é da nossa competência. Oremos, sim. Roguemos ao alto, que Ele nos auxilie, que nos inspire, que nos fortaleça, para que possamos subir a montanha, sem desanimarmos. Mas a montanha que terá que ser subida, que terá que ser vencida, compete a nós, e não aos emissários que nos acompanham na nossa jornada. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja presente junto a cada um de vocês, aqueles que se encontram em tratamento e aos trabalhadores da nossa casa. Faltam apenas 1 minutinho para as 20h30. Convidamos todos vocês, mantenham-se em sintonia, com muita fé, com muita confiança. Temos o nosso encontro marcado domingo, no nosso Evangelho no Lar, e quem desejar entrar em contato conosco, anotem o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, o novo número, DDD 19, e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. A doce paz de Jesus permaneça com cada um de vocês. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.